Olá a todos, como você já sabe, meu nome é professor Tiago Maia e hoje a gente inicia mais uma situação, problema do curso, onde a gente vai ter a oportunidade de discutir e utilizar estruturas condicionais em Java para poder resolver um problema específico a ser solucionado com a linguagem de programação-alvo do curso. Antes de começar a situação, o problema de hoje, eu gostaria de dar os parabéns para a maioria dos alunos, porque todos demonstraram que acessaram o material da primeira aula, realizou e concluiu a atividade, e alguns, por questão de dificuldade ainda de uso da plataforma e de se adequar à metodologia EAD, acabou atrasando a entrega, mas mesmo assim entrou em contato, pediu para poder expandir o prazo de entrega. Saibam que eu posso expandir o tempo de entrega no momento que vocês desejarem, porque é mais importante que cumprir a atividade no prazo é realmente tentar realizar a atividade, tentar concluir o exercício, porque só assim vocês vão conseguir adquirir as competências e habilidades necessárias para desenvolver software para computador utilizando a linguagem de programação Java, ok? Sem mais delongas, vamos começar a atividade de hoje com a seguinte situação, problema, ok? Vamos ler o problema. Sabendo que a idade necessária para obter habilitação é 18 anos, fazer um programa em Java que lê a idade de uma pessoa e informa se ela pode ou não dirigir. Observe que o próprio problema já é o algoritmo de descrição narrativa pronto naquilo que vocês vão precisar codificar utilizando Java. É ela que diz as variáveis a serem declaradas, é ela que diz se você vai ter necessidade ou não de utilizar o scanner para receber os dados solicitados na questão, e o mais importante, se você vai ter a necessidade ou não de utilizar uma estrutura condicional. Ok? Analisando o problema passo a passo, vou pegar até aqui o lápis para poder ficar mais clara a resposta, notem que ele deixa claro que você vai depender da idade do usuário, que provavelmente você vai ter que declarar uma variável que vai permitir ao usuário digitar essa idade, e é essa idade que vai nortear a saída esperada do seu problema. Okay? Ele diz também que você vai ter que ler essa idade. Isso significa que você vai depender da classe scanner, de um objeto da classe scanner, que normalmente nas atividades a gente está chamando de entrada, e é ela que vai permitir que você possa ler a idade digitada pelo usuário. E ela ainda dá uma pista que você vai depender da estrutura condicional por algumas palavras-chave digitadas na questão, como por exemplo o famoso se. E ainda dá a condição a ser implementada no meu se. Eu vou ter que analisar se a pessoa pode dirigir ou não, sabendo que a idade necessária para obter habilitação no Brasil é de 18 anos. Então, portanto, se a idade digitada pelo usuário for maior ou igual a 18 anos, significa que ela pode dirigir. Caso contrário, ela não pode. Com a lógica do problema já na cabeça e já separada, a gente pode começar a pensar em codificar a nossa classe Java. Na aula passada, a gente já passou a nossa primeira situação problema, onde nela a gente teve a oportunidade de, a partir do nosso estudo de caso, utilizando o NetBeans, como se criar um projeto e a partir desse projeto, como criar uma classe Java a ser codificada. Eu vi nos exercícios anteriores que muitos de vocês utilizaram o Eclipse para poder realizar a implementação do exercício. Não tem problema, utilize a IDE de sua preferência. Mas lembrando, nas nossas aulas, o estudo de caso e a IDE, alvo do nosso curso será o NetBeans IDE, ok? Então, para responder esse exercício, eu vou utilizá-lo. Para que vocês possam enxergar melhor, vou abrir aqui o zoom de tela, para que vocês possam ver o que eu estarei codificando para vocês, ok? Beleza. A primeira coisa a ser feita é justamente permitir que sua classe possa receber entradas do usuário. Esse problema vai precisar que o usuário digite uma entrada, e é isso que eu vou fazer agora a partir da criação do objeto entrada. A gente chegou a dar uma introduzida em relação a como criar um objeto da classe scanner, mas de antemão, sempre que vocês precisarem receber entradas do usuário, vocês vão ter que digitar o seguinte comando: scanner entrada. Essa entrada, esse objeto que vai me permitir ter acesso aos métodos de entrada da classe scanner, é igual ao new scanner, parênteses system.in, indicando que essa classe vai me permitir acessar recursos de entrada, ok? Note que o erro persiste porque, para utilizar a classe scanner, é importante que eu a importe. No NetBeans eu posso clicar nessa lâmpada que foi exibida ao lado esquerdo, a gente também discutiu sobre isso na aula passada. Se você estiver utilizando
o scanner, vocês podem utilizar as teclas Ctrl Shift O, que vocês vão ter o mesmo efeito de importação automática da classe scanner aqui na parte superior da sua classe. Ok? Logo em seguida, eu posso me dar o trabalho de declarar as variáveis necessárias. Nesse caso, vou precisar receber a idade do usuário. Ok? Que normalmente, quando eu preciso receber a idade do usuário, eu defino o tipo dela como sendo do tipo inteiro. Aí você pode questionar, professor, eu já respondi um problema parecido com esse, declarei a variável como sendo a variável do tipo double e mesmo assim funcionou. Funcionar funciona, porque o tipo double é similar ao conjunto dos números reais utilizados na matemática tradicional, onde o conjunto dos números reais te permite receber tanto números inteiros quanto números reais. Mas eu também costumo dizer que definir o tipo double com a variável idade é como você pegar um motor de Ferrari e colocar num Fusquinha. Que, como eu já disse na aula anterior, utilizar o tipo double faz com que você utilize muita memória para pouco dado. Já que o cara sempre vai digitar que eu tenho 15 anos, 20 anos, sempre o cara vai estar digitando dados que não são input flutuante. Então não tem necessidade de você reservar tanta memória para um tipo de dado que vai armazenar dados sem vírgula. Então por isso que é usual que uma variável seja que vai armazenar a idade do usuário seja do tipo inteiro. Ok? Eu só posso checar se ele pode ou não dirigir se antes pedir esse dado para o usuário. Então system.out.println ou print, você decide o melhor comando, sua preferência, e vou pedir para que ele digite sua idade. Sei que não tem necessidade de utilizar o println para poder ler a idade dele, mas é importante que o usuário tenha conhecimento do dado que ele tem que digitar antes que eu peça esse dado para o usuário. Então é importante que você sempre mantenha esse feedback com o usuário para que ele possa saber qual o próximo dado a ser digitado. Ok? E para que eu possa ler a idade receberá da entrada, que é o objeto que representa a sua entrada padrão, que é um objeto da classe scanner, ponto, esse objeto vai me dar acesso aos métodos de leitura. Como idade é uma variável do tipo inteiro, o método de leitura a ser utilizado sempre será o método nextInt. Se eu declarar uma variável do tipo double, eu vou utilizar nextDouble, e assim sucessivamente. Okay? Após essa instrução, a idade digitada pelo usuário já foi armazenada em memória, eu já posso checar se a idade digitada realmente representa uma pessoa que possa dirigir ou não. Sempre que eu precisar implementar um se em Java, eu vou utilizar o comando if. E entre parênteses, definir a condição que vai me permitir entrar no bloco condicional. Okay? Nesse caso, se a idade digitada pelo usuário for maior ou igual a 18 anos, significa que ela pode dirigir, significa que eu posso dizer ao usuário a partir de um comando println, que ele de fato tem idade para dirigir. Então, system.out.println, e aqui dizer que ele pode dirigir. Ok? Eu também poderia implementar uma condição contrária que ia me permitir dar uma mensagem de feedback invertida, no caso que ele não poderia dirigir. Para cada possibilidade, eu posso implementar um if específico. Então, if idade menor que 18, significa que ela não pode dirigir, eu posso exibir a seguinte mensagem de tela. E avisar para ele que ele não pode dirigir. Porém, esse problema possibilita a análise de duas possibilidades. A primeira possibilidade, pode dirigir. A segunda possibilidade, não pode dirigir. Quando eu tenho duas possibilidades possíveis, apesar de eu poder resolver o mesmo problema com dois ifs, fica mais fácil para mim, como programador, utilizar o comando else, que é equivalente ao se não que a gente aprendeu na etapa de algoritmos. Isso me permite avaliar e definir um bloco de instruções que serão executadas quando a condição do meu if for falsa. Além da sintaxe ficar bem mais enxuta, eu não tenho a necessidade de implementar uma condição se verdadeiro e uma condição se o que eu estou analisando for falso, por exemplo. Então, eu só tenho a obrigação de implementar uma condição, a minha condição do if. Caso a condição do if seja verdadeiro, tudo que estiver no bloco do if será executado. Se não, caso contrário,
Sempre quando essa condição for falsa, automaticamente o bloco implementado para o else será automaticamente executado. Outro benefício de utilizar o else é a questão da otimização no tempo de execução. Porque a cada if que eu implementar no meu código, a minha máquina virtual Java irá verificar se a condição associada ao if é verdadeira ou falsa. Por mais que a primeira condição já tivesse sido verdadeira. Então, se eu tiver 5 ifs, os 5 ifs serão analisados. Com if else, não. Se a primeira condição for verdadeira, eu vou executar todo o seu bloco e vou desconsiderar o que está dentro do else. Caso a condição do if seja falsa, tudo que estiver dentro do if é automaticamente desconsiderado, eu vou executar tudo aquilo que existe dentro do else. Então, o tempo de execução desse exemplo vai ser muito mais rápido do que no primeiro exemplo que eu respondi e eu criei a mesma classe com 2 ifs. Os 2 ifs seriam analisados. Para poder testar o meu código, eu pressiono Ctrl S para poder salvar a minha classe e venho aqui no meu play para que minha classe seja executada automaticamente no meu console ou na minha saída. Como previsto, o meu primeiro system.out.println exibiu a mensagem digite sua idade. Logo em seguida eu tenho a possibilidade de digitar a minha primeira idade. Vamos supor que o cara tenha 30 anos. Pressionado Enter, eu entro no meu bloco condicional. 30 de fato é maior ou igual a 18. Minha condição é verdadeira. Tudo que está dentro do if será executado. Se eu for testar novamente minha classe e digitar uma idade menor que 18, por exemplo 12, a mensagem não pode dirigir, vai ser automaticamente executada, ok? Está aqui um exemplo de resolução de problema utilizando uma estrutura condicional. Normalmente, problemas que necessitam da implementação de estrutura condicional têm resoluções parecidas. O que vai modificar é a condição a ser analisada e a saída esperada a ser dada em cima dessa condição. Dessa nossa aula, a aula 2, eu passei mais uma atividade que vocês vão poder realizar e treinar, praticar o que a gente aprendeu nessa mesma situação, problema. Também indiquei um capítulo de livro na atividade, que vocês vão poder ler o conteúdo associado a essa situação, problema, se aprofundar ainda mais no conteúdo abordado e poder também praticar com outros exercícios divulgados no livro, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo associado à nossa situação problema. Próxima aula a gente vai discutir acerca das nossas estruturas de repetição e como eu posso aplicá-las na resolução de determinada situação problema. Ok, pessoal? Até a próxima, galera. Falou!